Se você está com problema de desenvolver essa musculatura, essas 5 dicas vão te ajudar muito e uma delas eu vou falar sobre como elaborar um treino perfeito de antebraço, coisa que até hoje eu nunca vi ninguém fazendo. Então a primeira dica para você deixar seu antebraço gigas, ela consiste em intensificar o alongamento. Aqui temos um exercício chamado rosca inversa. O que muito acontece? Parte final, parte inicial. Parte final, parte inicial. Se liga, ó, percebeu? Eu estou intensificando o alongamento. E aí eu puxo. Desci normal, intensifico. Eu estou levando o meu músculo a uma fase que a gente chama de insuficiência passiva. E nesse ponto ele sofre muito. Se ele sofre muito, a intensidade do treino aumenta. Se a intensidade aumenta, o estímulo de hipertrofia aumenta e a hipertrofia aumenta. Você viu numa rosca inversa, mas isso também acontece numa rosca punho. Se você vai fazer uma rosca punho aqui, ó, naturalmente o que as pessoas fazem? Desceu aqui e subiu, né? Ó, esse é o exercício normal, ó. Presta atenção, olha o dedo. Vai no dedo lá, Ranizito. Eu quero que você deixe o peso chegar na ponta do dedo e aí você volta. Olha o meu punho, como é que ele tá aqui. Punho, esquece a mão. Olha o punho. Agora olha como que ele vai ficar aqui, ó. Percebeu que ele flexionou mais aqui? Ele dobrou mais. É sutil, mas na hora que você fizer, a percepção muscular é muito grande. Já que a gente tá aqui, eu já vou aproveitar para trazer a nossa segunda dica, que é você intensificar e colocar até um certo pico de contração na insuficiência ativa agora. Então a gente intensificou a passiva, a gente vai intensificar agora a ativa. A gente falou daqui de baixo, certo? O que eu quero de você? Levou no final, cheguei no final, aperta um pouco mais, tenta levar mais um pouco. Desci tudo. Levei no final, aperta mais. Você vai perceber que quando você chega no final, sempre dá para ir mais um pouco. Você está intensificando agora a insuficiência ativa. Insuficiência passiva é uma extremidade do movimento, insuficiência passiva é outra extremidade do movimento. Sempre que você levar o músculo e exigir mais dele nessa faixa de encurtamento e alongamento, ele vai sentir mais a intensidade. Então a gente vai para a rosca inversa e eu quero que você observe muito a posição do meu punho e a posição do movimento. Então, o que você vai fazer? Você vai levar ele aqui no final. Quando você chegar no final, você não consegue mais flexionar. Olha o que acontece com o punho, ó. Você traz o punho, olha aqui, Ranizito, ó. Olha a diferença. Isso aqui tá encurtando mais, por isso que a musculatura ela fica mais desenhada, ela fica mais contraída. Se você faz normal, você tem isso, ó. Vou parar lá de novo. Olha aqui, ó. Olha agora, ó. Uma rosca inversa. Normal. E tudo certo, se você fizer isso vai dar bom. Mas agora, Ranizito, dá um close no punho. Seguinte, ó, subiu. Cheguei no final. Ó o punho, ó. Eu apertei mais ele. Ó, vou de novo, ó o punho, se liga agora, ó. Parece que dá cãibra no antebraço, é surreal. Então o que você vai fazer? Você vai levar no final e vai flexionar ainda mais o punho, porque você vai conseguir encurtar mais essa musculatura, vai ser brabo. Faz. Agora a gente vai para nossa terceira dica e ela é uma dica que muito vai resolver no seu antebraço, mesmo porque se você não está conseguindo desenvolver ele é porque tá faltando isso aqui também. O seu antebraço tem essa parte que normalmente quando você fala assim, vou fazer um treino de antebraço, você vai fazer a flexão de punho, muito bem, mas você viu eu falando das duas dicas até agora, trazendo tanto a flexão de punho quanto a flexão inversa, essa região. Então, o que eu quero que você entenda? A partir do momento que você desenvolve essa região, que a gente chama braquiorradial, e desenvolve essa região, que são os flexores de punho, o seu antebraço cresce mais. Quando você trabalha só a flexão de punho, é como se você estivesse treinando o braço, só o bíceps. Você não está treinando o tríceps também. Por isso que é importante você trabalhar tanto a flexão de punho, que é o que você está acostumado, mas também ter trabalho de rosca inversa. Então, se você quer desenvolver e deixar seu antebraço grande, você precisa ter, no mínimo, um exercício de flexão de punho e um exercício de rosca inversa. E se você colocar em prática esses pontos que eu estou te trazendo, você vai ter evolução do seu antebraço tipo de 1 ano em 2 meses. E por que eu estou falando disso? Porque eu aplico exatamente coisas semelhantes em todos os músculos do seu corpo para te proporcionar a evolução de 1 ano em apenas 2 meses num programa chamado Muscle 60D. Clica aqui embaixo para você ver do que eu estou
falando. Quarta dica para te deixar com o antebraço parrudo, gigantão, do Popeye. A gente vai falar de uma coisa que até hoje eu não vi ninguém fazendo. Na verdade, eu conto nos dedos das pessoas que eu vi treinando o antebraço direito, né? Primeiro você vai fazer umas séries com muita carga e depois umas séries com muita repetição. Claro, menos carga, né? Por que disso? Quando você coloca muita carga, você ativa mais o seu sistema nervoso central, que entende que precisa mandar muito impulso elétrico para ativar muitas unidades motoras, muito músculo. Depois, quando você inverte esse negócio, você tá com o músculo mais ligado, tipo motor quente. E aí você coloca mais repetições para gerar mais acidose e mais dano tecidual. Talvez tenha ficado meio complexo aí, mas a ideia é, comece o treino com muita carga para fazer poucas repetições, sei lá, 5, 6 repetições. Lá, mas isso funciona para o antebraço? Lógico! E aí depois você inverte o negócio e aí você vai jogar repetições altas, sei lá, 20, 30 repetições, seu antebraço vai sair no pump e com isso você conseguiu ativar de várias formas o estímulo à hipertrofia. Lala, o que o senhor está fazendo aí? Eu tô fazendo a quinta dica do treino, que na verdade é do vídeo do Lala para deixar o antebraço gigas. Minha atuação foi Pra boa? deixar, foi ótimo. O que acontece é o seguinte, quando você terminar o treino, é interessante que você alongue a musculatura. Esse alongamento ele é de bíceps, mas ele também alonga o antebraço. Tanto é que o antebraço fica até rígido. Quer pegar, Rani? Você arrombar pro inferno! Você alongando a musculatura depois do treino, você aumenta o que a gente chama de dano tecidual. E o dano tecidual é um dos fatores que vai estimular a síntese proteica, ou seja, o crescimento do músculo. E claro, você consegue alongar a parte interna do antebraço aqui e você consegue alongar a outra região aqui, ó. Meio que quebra a munheca mesmo, né? Claro, você pode... Eu tô fazendo aqui no Scott, mas você pode fazer em qualquer lugar. Tem gente que faz isso no chão. O dano tecidual vai fazer com que o seu músculo se desenvolva mais. E, inclusive, nesse treino aqui, ó, o último exercício, ele é exatamente uma transição para esse treino que você vai fazer agora. Ou seja, bíceps, exercício de transição e antebraço.